como eu falei para vocês, os vegetais eles também têm os hormônios, né, para poder crescer, se desenvolver, germinar, né, aumentar de largura, de espessura, tamanho. Então, eles têm que ter hormônio auxiliando tudo isso. Nós temos os hormônios de crescimento, o hormônio da mulher na fase menstrual, o hormônio que aumenta lá do homem naquela fase de adolescência para produzir o espermatozoide, esperma, né? Então, a gente é cercado de hormônios, tanto sexo feminino quanto masculino, e as plantas também. Aí a gente tem ali, ó, a alcina, né? Ela vai estimular o alargamento celular, alongamento, crescimento das células, né? Do vegetal. Atua no fototropismo, que a gente vai ver aí do que é. Fototropismo está em relação ao crescimento do vegetal em relação à luz, ou geotropismo em relação ao solo, tá? Na dominância apical, que é aquela partezinha lá de cima do final do vegetal, né? O crescimento daquela parte lá no final do caule, né? Lá em cima, né? Apical sempre é no alto, né? E no desenvolvimento dos frutos. Aí ali, local de produção deles é no meristema, né? Um daqueles tecidos vegetal que a gente viu, o caule, no caso, que são os meristemas secundários, né? As folhas, nos frutos e sementes. Isso que eles... Alguém quer falar, gente? Eles são produzidos. Aí a gente tem as giberelinas, né? Nome bonitinho, promove a germinação das sementes e o desenvolvimento dos brotos. Os brotos são aqueles, no caule, às vezes tem uns pontinhos, né, nos caules, assim, parece que vai sair um outro caule secundário, né, ali, aquela pontinha que tem ali são os brotos, tá? Que ali vai sair dali alguma coisa, ou vai sair a folha, ou vai sair um galhozinho que vai, o pecíolo da folha, né? Então aquilo dali é o broto. Estimula o alongamento do caule e das folhas e a floração e desenvolvimento dos frutos. Eles têm uma coisa em comum, a maioria deles está atuando nos frutos, tá? No desenvolvimento, ou na produção, ou no amadurecimento do fruto. Esse etileno aí, eu já falei, acho que eu falei para vocês, né? Esse etileno aí é o hormônio que amadurece os frutos, né? Banana, né? Maçã, eles só amadurecem porque tem presença de etileno nos frutos, né? Esse etileno, a gente pode parar a produção dele ou diminuir muito a produção dele. Como que a gente faz isso? Colocar na geladeira, tá? Vocês já viram que os transportes que fazem de vegetais têm que ser em ambiente mais frio, os caminhões são em ambientes mais frios, né? Ainda mais quando de um estado para o outro, né? Tem que ser aquele caminhão com uma temperatura bem fria, não pode ser com temperatura alta, porque o calor estimula a produção de etileno. Então, vamos supor, vai sair lá do sul, no calor danado. Quando chegar aqui, os frutos vão estar super maduros, às vezes até estragados, né? Então, ele tem que ser transportado num ambiente mais térmico, mais frio do que o calor, para poder inibir essa produção de etileno, fazendo que o fruto não amadureça com tanta rapidez. E a gente consegue também acelerar esse processo de amadurecimento, né? Tipo, hoje em dia a gente não faz muito isso, né? Quando eu era mais jovem, a minha mãe, minha avó, né? Às vezes lá em casa tinha pé de abacate, né? E até banana mesmo, que às vezes ficava num local de fácil acesso, né? Para as pessoas que passam na rua. Então a gente tinha que tirar o cacho de banana antes, né? Antes dela amadurecer.
Então, tirava o cacho de banana antes, ou às vezes o abacate antes, enrolava no jornal e colocava dentro da estufa, de uma estufa. Né? Aí ali a gente aumenta essa produção de etileno. A escuridão e o calor aumenta a produção de etileno, faz com que a fruta amadureça mais rápido. Né? Isso que fazia. Mas é claro, a gente não quer dizer que a gente vai tirar a fruta, porque a fruta tem que ter o seu período de desenvolvimento. Né? Eu não vou, a banana começou a crescer, tá desse tamanho assim, só eu vou tirar do cacho, né? Vou arrebentar o cacho, tirar esse cacho, vou botar, enrolar com um jornal, botar na estufa e ela vai crescer e vai amadurecer? Não. Ela tem que estar num período de desenvolvimento bom para tirar. Só está verde, só não está madura, mas está com crescimento adequado, tá? Aí eu tiro e boto só para amadurecer. Isso eu vou tirar antes desse desenvolvimento dela finalizar, antes dela crescer, aí a fruta vai acabar estragando, vai até ficar madura, mas como ela não está desenvolvida o suficiente, ela vai ficar ruim, vai ficar com gosto ruim. Então não pode, tá? Isso daí acontece muito no mercado. No mercado você vê isso, principalmente em banana. Então, a promoção de banana, eu vejo muito isso aqui no mercado aqui onde eu vou, que é o supermarket. Aí a banana está lá, banana é caro. Né? Aí bota lá R$ 2,99. Quando você vai lá no mercado, as bananas ficam verdes. Da cor mais escura do que esse monitor aí onde está, eu estou dando minha aula. Né? Então, eles tiram muito mais cedo. Se você for colocar no jornal para amadurecer, quando você tirar, a banana vai ficar como se você estivesse comendo aquela jaca que fica, o pH fica básico, que parece que a sua boca gruda, meio amarga, né? Então vai ficar assim, vai ficar ruim de comer. Aí a gente tem ali a citocinina, né? Estimula as divisões celulares, né, e o desenvolvimento das gemas apicais. Aqui, no nosso caso, nas células, quem vai desenvolver, quem vai estimular a divisão celular são os centríolos, né? Não é um hormônio, é uma organela citoplasmática. Ali, nas plantas, quem vai fazer esse papel de divisão celular vai ser o hormônio, que é a citocinina. Tá? Aí ela vai fazer com que as células se dividam, né? Se diferenciem, né? Porque as células se dividindo, ela vai formar os tecidos, e a gente viu nas aulas anteriores aí que tem vários tipos de tecidos diferentes, meristemas diferentes, né? Primário, secundário, de revestimento, de sustentação, vários tipos de meristemas diferentes. Então, quem vai fazer com que esses tecidos se diferenciem, né? Primeiro pela divisão celular, depois pela formação dos tecidos, vai ser esse hormônio chamado de citocinina, tá? E o ácido abscísico, né, inibe o crescimento, assim como o etileno amadurece as plantas, os frutos, né? O ácido abscísico, ele inibe o crescimento das plantas, né? Então, eu tenho que produzir uma planta, né? Uma quantidade normal para que a planta cresça normalmente. Se por algum motivo esse ácido aumentar a quantidade, a planta já vai ter um crescimento irregular. Tá? Então, ele vai inibir o crescimento, promove a dormência de gemas. Dormência é aquele período que está ali paradinho, estagnado, né? Ela está ali parada, mas só que ela está se desenvolvendo interiormente. Tá? Dormência é isso. Então, ele promove essa dormência de gemas de semente e ele induz o envelhecimento das folhas, das flores, do fruto, inclusive o fechamento dos estômagos. Né? Então, ele é importante nesse processo de transpiração, né? Porque ele que vai induzir, junto com o estômago, né? A abertura e o fechamento. Ele está ali junto com o xilema, né? Está transportando água e sais minerais para cima, né? Ele está ali junto com o xilema, controlando a quantidade de água que o vegetal tem, tá? Então, você precisa
eliminar, abre os estômagos. Você precisa manter a água ali dentro, fecha os estômagos, tá? E ele também é responsável pelo envelhecimento da planta. Quando a planta está ficando velhinha, né? Está envelhecendo as plantas, as folhas estão ficando murchas, as flores estão ficando murchas, né? É porque esse ácido abscísico, desculpa, ele está sendo produzido, né? E está fazendo com que as plantas envelheçam até que caem as folhas, as flores, até que aconteça isso, tá? Então, as plantas também têm, a gente também tem os seus... Só não tem TPM, né, gente? Ainda bem. Será que não? Porque quando não fala, né? De repente até tem, mas a gente não tem como saber que ninguém nunca falou com as plantas, né? Mas de repente até tem, pela quantidade de hormônios que ela tem. A gente tem muito mais, né? Ela só tem 5. Que bom. A gente tem muito mais hormônios aí, deve ser por isso. Então vamos lá, o fotoperíodo que eu falei para vocês, que a gente vai falar. O fotoperíodo está em relação à duração da energia do sol, né? Do dia. Então o fotoperíodo ali, a classificação dele, né? Tá aqui, é a duração do dia em relação à noite em um tempo de 24 horas. Tá? Fotoperiodismo é a relação da planta em relação a esse tempo. Por que isso? Porque o dia e a noite eles vão ter uma relação muito forte com as plantas. Né? As plantas florescem mais quando elas têm o período noturno maior do que o diurno. Tá? Quando elas ficam um período noturno, que a gente chama de plantas de dias curtos. Né? Aqui, as plantas... As plantas de dias longos, de dias curtos, são plantas que florescem apenas em determinada época do ano. As plantas de dia longo florescem quando a duração da noite é inferior a um certo valor. Isso as plantas de dia longo. As plantas de dia longo, que elas ficam abertas, né? Elas ficam metabolizando a maior parte do dia. Né? Elas realizam as suas funções metabólicas durante o dia. Né? Por isso que a gente chama de plantas de dia longo. Então, elas ficam fazendo essa função, metabolizando tudo que ela recebeu do sol, a transpiração, durante o dia. Né? Então, essas plantas de dia longo, elas fazem isso durante um longo período diário, do dia. Tá? E elas não fazem isso à noite. Né? Então, por que elas têm o nome de plantas de dia longo? Porque elas metabolizam, que elas fazem metabolismo durante um grande período do dia, né? Com isso, as noites delas ficam mais curtas, né? Essa parte de metabolizar à noite, elas não metabolizam tanto. Então, essa parte de metabolismo à noite fica mais curtinho, tá? Já as plantas de dia curto, né, que é o contrário, elas fazem esse metabolismo, mas num período bem estreito do dia, tá? E na parte, aí por isso a noite dela é mais longa, tá? Elas utilizam menos tempo para fazer o metabolismo, por isso que falo plantas de dia curto, né? E no mesmo tempo, o período noturno que ela fica relaxada é mais longa. Então elas aproveitam o dia, fazem rapidinho o metabolismo dele naquele período curtinho, né? E durante a parte da noite, eles ficam como se fossem relaxadas, né, gente? Como se fossem relaxadas, mas não é isso, elas estão ainda metabolizando, elas estão num processo muito, muito, muito mais lento, tá? Então, essas plantas de tempo curto, elas arrebentam ali, fazem o processo delas de metabolismo no período curtinho, né? E utilizam a noite mais para relaxar num período muito mais longo. A noite dela é muito mais longa. Já o contrário, as plantas de dia longo, elas dividem aquele metabolismo dela em várias partes para poder ficar o dia inteiro fazendo aquele metabolismo. Aí, com isso, a noite dela
fica mais curta. O período que ela tem ali para descansar, como se fosse isso, fica mais curto, tá? Mas tanto as plantas de dia longo quanto as plantas de dia curto, elas florescem, tá? Só que o que acontece? Elas florescem de acordo com a noite, né? A noite delas, que a gente vai ver. Elas vão florescer de uma forma, quando tem as noites longas, ela vai florescer de outra forma quando tem as noites curtas, tá? E tem as plantas também que não é nem planta de dia curto, nem planta de dia longo. São aquelas plantas que são neutras ou indiferentes, que não dependem da energia do sol e nem da noite, tá? Não depende disso para florescer. O que elas dependem é da água e da temperatura, tá? Essas aqui são as plantas que a gente chama de neutras, porque independe do período que elas estão fazendo metabolismo ou não. As plantas de dia longo e de dia curto dependem do metabolismo, tá? Que elas utilizam durante o dia, tá? As plantas de dias longos, elas fazem metabolismo num período muito maior e tem uma noite muito menor para descansar, tá? As plantas de dia curto, elas utilizam o metabolismo num espaço de tempo bem curtinho e tem uma noite muito mais longa para descansar, tá? Aí vamos ver agora a diferença. Aqui, ó. Aí vamos ver se a gente entende aqui. Aqui são duas plantas, né? De dia curto e dia longo, né? Aí aqui só é um exemplo, tá? Dia longo, noite curta, tá? Dia curto, para ela, noite longa. E aqui eu tenho um dia curto, mas nessa experiência daqui, porque eles queriam ver através da floração, o que aconteceria em relação a essa experiência, né? Então, tem dois tipos de planta, uma planta do dia longo e uma planta do dia curto. Essa daqui é de dia curto, tá? Essa daqui é de dia longo, tá? E nessas duas plantas, o que eles fizeram? Elas pegaram esse dia curto aqui, essa noite longa aqui, desculpa, e durante um tempo ela sofreu uma luminosidade. Eu acendi alguma coisa ali para ela, tá? Eu acendi uma luz ali para ela. Eu interrompi a noite dela, tá? Interrompi a noite dela. Acendi lá uma luminária durante um período da noite dela, né? E para ver o que acontecia. Então, o que acontece aqui, ó? Essa planta de dia curto, né? Planta de dia curto. Quando ela é submetida a um dia mais longo, aqui, um dia mais longo, ela não floresce, tá? Tá? Quando ela é submetida a uma noite, o que acontece? Ela é uma planta acostumada a fazer todas as atividades dela num período pequeno, aqui, ó, para ficar mais tempo à noite descansando, entre aspas, tá? Aqui, né? Para se preparar. Então, essas plantas aqui, quando elas são submetidas a um dia muito longo, né? Elas não florescem. Tá? Quando elas são submetidas, quando está normal, né? O período do dia curto dela está normal aqui, e o período da noite está bem grande, elas vão florescer. Tá? Elas precisam disso daqui para florescer, essas plantas de dia curto. Um período pequeno do dia para ela realizar o metabolismo dela, tá? E um período maior à noite para ela descansar, para ela metabolizar com um metabolismo muito baixinho para ela poder florescer, tá? Aí o que acontece aqui? Quando essa planta de dia curto aqui, ó, durante a noite é submetida a uma luminosidade que antes não existia, ela simplesmente não floresce, tá? Por quê? Porque ela precisa dessa luminosidade, dessa falta de luz aqui, dessa noite longa, para ela poder florescer. Se aqui eu encurtar essa noite longa dela aqui, ó, ela não vai florescer, tá? As plantas de dias longos, né? Dias longos aqui, ó.
ela realiza o metabolismo dela nesse período aqui grande, só que ela não precisa de tanto tempo aqui para descansar. A noite dela pode ser curta, não precisa de muito tempo para descansar, né? E ela vai florescer no dia longo, tá? Porque ela não precisa da noite para poder descansar, entre aspas, tá? Quando eu falo descansar, é diminuir o metabolismo dela, tá? Se ela for submetida a uma noite longa, ela simplesmente não vai florescer. Por quê? Porque ela está acostumada a uma noite pouca, uma noite curta e o dia longo. Essa daqui, ela está acostumada ao dia longo e uma noite curta. O que vai acontecer aqui com ela? Ela está acostumada com dia longo, noite curta, tá? Se aqui, durante a noite, eu acender alguma coisa, der luz para ela, não vai prejudicar em nada para ela. Por quê? Porque ela está acostumada a florescer em dias longos, né? E noite curta, tá? Então aqui, quando eu dou luz para ela, é como se a minha noite reduzisse, ficasse menor. Aí o que vai acontecer? Ela vai florescer do mesmo modo, tá? Para ela aqui é indiferente, tá? Porque a noite dela vai continuar sendo curta, né? E vai sobressair em relação ao dia curto aqui, tá? Porque em algum momento aqui eu acendi uma luminária e deixei ela ali no claro, né? Só que ela está acostumada a ficar a noite dela ser bem curtinha. Então, para ela, isso daí vai ser até uma melhora para ela. Ela vai até ficar feliz se no período da noite eu acender uma luminária para deixar ela mais tempo, menos tempo à noite, a noite longa. Né? Então, para ela, aqui vai ser muito diferente. Tá? Então, as plantas de dias longo, né? Mesmo eu fazendo essa experiência, né? Colocando luz à noite dela, durante a noite, ela vai florescer do mesmo jeito, porque esse período noturno que eu tenho é pouquinho. Quanto menor noite, quanto menor o período noturno para ela, vai ser melhor, tá? Já não acontece mesmo com essas de dia longo, de dia curto aqui. Por quê? Porque ela tem que ter a noite bem longa para ela poder descansar, entre aspas, né? E realizar o metabolismo dela com não é menos eficiência, com mais lentidão. Então, ela precisa da noite toda para poder florescer. Se em algum momento eu quebro essa rotina dele, eu acendo alguma coisa ali para ele, eu vou modificar a rotina e ela não vai florescer, tá? Aí é bom também agora, vocês, de repente, às vezes vocês têm planta em casa, né? Dentro de casa, que a planta é de flor, mas demora a florescer, alguma coisa assim. É bom vocês prestarem atenção nisso, porque às vezes vocês deixam a luz acesa para a planta, isso não é bom, tá? A luz acesa direcionada dentro de casa, né? É lógico que quando a gente coloca na varanda ou algum lugar fora, é claro, entre aspas, né? Mas é por causa da luz do sol, da lua, né? Então é diferente do que você colocar dentro de casa e ligar uma luz, né? E aquilo ficar o dia inteiro, a noite toda acesa na planta. Né? Então é bom a gente observar isso, né? Então elas florescem em determinados tempos diferentes, essas plantas de dias longos e essas plantas de dia curto, tá? Tem essa diferença aí. A gente tem também a fotoblastia, tudo em relação à planta, tá? Tudo em relação aos vegetais. Fotoblastia é o fenômeno responsável pela germinação das sementes em presença da luz. Quando a gente fala fotoperíodo é em relação à luz. Período, né, é o período da luz, para a gente simplificar, né? Tem algumas coisas que a gente não precisa nem saber o que é, né? Mas a gente tem como ter uma noção do que é, né? Aí fica mais fácil. Se foto eu sei que é alguma coisa relacionada à luz, e período, a palavra aqui já diz que é período mesmo,
Então, algum período em relação à luz, tá? Aqui a gente não sabe o que é a blastia, né? O blastismo, né? Mas sabe o que é foto, tá? E blastismo vem em relação à semente, germinação, né? Então, é germinação em relação à luz, tá? Mas, mesmo a gente não sabendo o que é blastia e foto, a gente já sabe que é em relação à luz, né? Essas coisinhas assim, mesmo a gente não... É importante, porque quando vocês vão fazer uma prova, alguma coisa, vocês podem... Nunca ouvi falar fotoperíodo, o que é isso? Fotoblastia, o que é isso? Aí aparecem umas questões lá, umas respostas lá, que vocês não fazem ideia do que é. Aí aparece uma única questão lá, resposta, falando sobre a luz, sobre o período, não sei o quê, e ó, é só vocês prestarem atenção no que eu falei, lembrarem disso depois. Então tá lá, fotoblastismo, né? Refere-se ao fenômeno responsável pela germinação de sementes em presença de luz, né? Não só em presença de luz, né? Porque a semente ela germina, tem várias condições para a semente germinar. Ali a gente está falando sobre a luz, mas tem a temperatura, tem o substrato, tem a quantidade de água, tudo isso é importante para a germinação da semente. E ali a gente está falando de fotoblastia, né, em relação à luz. Então, ali, ó, a gente diz que o fenômeno é positivo, o fotoblastismo é positivo, quando as sementes apresentam a sensibilidade à luz. Quando elas não gostam muito da luz, tá? Então, a gente diz que elas são fotoblásticas. E o fotoblastismo é positivo, tá? Então, as sementes que apresentam sensibilidade à luz, não gostam muito da luz, né? Elas são fotoblásticas, eles são chamadas de fotoblásticas e possuem fotoblastismo positivo. Quando a semente, né, não ocorre em presença da luz, não precisa de luz para que ocorra, né? Aqui eu preciso de luz, só que ela é sensível, mas mesmo assim eu preciso de luz. Aqui eu não preciso de luz, tá? A semente, a germinação ocorre com ausência de luz. Então a gente diz que o fotoblastismo é negativo. O primeiro é positivo quando as plantas são sensíveis, mas eu utilizo luz, tá? Fotoblastismo negativo, elas germinam com ausência de luz, tá? Então, ali eu não preciso ter luz, tá? Eu vou germinar no escuro mesmo. E a gente tem aquelas que são neutras, que neutras depende, pode ter luz, pode não ter luz, né? Que elas vão germinar do mesmo jeito, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o fotoblastismo está associado à presença do fitocromo. Fitocromo é o quê? Eles são fotorreceptores que os vegetais têm, parecidos com aqueles pigmentos da clorofila, fotossintetizante que as plantas utilizam, tá? São o que a gente chama de ficobilinas, tá? Está aqui escrito bonitinho os nomes para vocês depois verem, né? Então, esse fotoblastismo, ele está associado a esse fitocromo. Esse fitocromo é como se fosse, estivesse nos vegetais, tá? E ele que faz com que a luz penetre no vegetal ou não, tá? Os vegetais que precisam da luz, né, que são esses positivos, com fotoblastia positivo, eu tenho que ter a presença bem grande de fitocromos, né, porque eles que vão deixar essa luz penetrar, tá? Esses negativos, tá, eu tenho que ter quase nada ou nada de fitocromo, porque não pode deixar a luz entrar, tá? Esses neutros aqui eu tenho a presença, mas o fitocromo não vai atuar. Vai atuar, mas ele vai ter uma diferença. Quando aquela planta estiver em algum local que precisa de luz, ele vai atuar. Quando aquela planta estiver em algum local que não precisa de luz, ele vai deixar de atuar, vai diminuir o metabolismo dele, tá?
aqui, o que eu acabei de falar, responsável pela absorção, né, de luz nos comprimentos de onda vermelho, né? E vermelho longo, por quê? Porque esse daí que vai promover no vegetal a germinação das sementes, tá? A gente sabe que a energia do Sol, aí você estuda física, eles têm tipos de comprimentos de ondas diferentes, né? As ondas que são necessárias para germinar as sementes são essas ondas vermelhas do Sol, tá? Então, vai germinar as sementes, que posteriormente vai formar as flores, folhas, e o processo de dormência, como eu falei para vocês, é aquele processo que vegetal, aqui no vegetal todo, né? O vegetal está lá produzindo as flores, produziu as flores, ele vai ficar durante um tempo aqui, daquele jeito ali, com as flores, plantinhas bonitinhas. Depois vem o hormônio, né? Que a gente viu aqui, ó, que é o ácido abscíssico, né? Que vai envelhecer a folha, as flores, os frutos, aí vai deixar esse processo de dormência. O processo de dormência é aquele processo que a planta vai produzir a folha e está ali, vai ficar ali durante o tempo, tá? Daquele mesmo jeito. Depois, quando começa a envelhecer, né, ele já vai continuar o seu metabolismo. Não que ele tenha parado o metabolismo lá, continua fazendo, mas ele está como se fosse hibernando ali igual o urso, tá? Aqui é só para mostrar o crescimento aqui, ó, a germinação das plantinhas, né, bonitinhas, isso daqui. Eu estou até abrindo aqui, como se fosse uma florzinha, né? E o processo da germinação das sementes. Essa parte de crescimento dos vegetais a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Eu vou tentar colocar algumas coisas assim a mais lá na plataforma, além dos vídeos aqui nosso, na gravação do aula ao vivo, para ficar melhor para vocês entenderem. Eu sei que essa parte de vegetal não é difícil, não, só é chatinha, né? Porque muita gente não gosta de vegetal, de planta, né? Fala assim, tem que estudar planta para quê? Não vai ser botânico, né? Mas é muito importante. A planta tem muita coisa que é muito parecida com a gente, tá? E é bom, sempre conhecimento, cultura nunca é demais. Então, vamos ver se eu consigo colocar mais coisas ali para vocês verem, né? Para a gente não ficar só presa à videoaula aqui, tá? E vocês depois vejam lá. Vou interromper aqui o compartilhamento, eu falta 5 minutinhos aqui para a aula acabar. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não, Júlia. Poxa, Júlia. Achei que você fosse perguntar alguma coisa. Daiane, tudo bem? Sim, não tem nenhuma dúvida não no momento. Não? Tá bom, então. Então, até semana que vem. Oh, que bom, hein, Júlia? Graças a Deus. Entendeu tudo. Fico muito feliz. Não esqueçam de assinar aí, ó. Assinem aí. Já assinaram aí a lista de presença, todo mundo? Tudo certinho. Tá bom, Jansen. Fica com Deus, tá? Todo mundo. Até semana que vem. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.